Boas-vindas a todo mundo a mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou conversar com o Lucian. A gente vai falar um pouco sobre mundo de métricas, o mundo de negócios digitais, falar um pouco e mesclar um pouco da parte aí de design, claro, e de tecnologia, que abraça bastante o que a gente vem falando. Então, muito obrigado, Lucian, mais uma vez, por ter aceitado o meu convite, por estar aqui comigo, com a minha audiência, com as pessoas que estão vendo, para a gente aprender um pouco mais sobre métrica, entender um pouco mais sobre isso e, claro, enfim, fazer algumas provocações. Eu vou trazer minhas perguntas filosóficas e você vai me ajudar aí a trilhar algum conhecimento e ajudar quem está acompanhando a gente. Mas muito obrigado, muito bem-vindo. Pô, que isso, prazerzaço. Gosto de iniciativas como essa mesmo. A gente falar sobre métricas, acho que é um tema que precisa ter um pouco mais de luz, assim, em todas as áreas, em todas as atividades profissionais. Então, design, comercial, todo mundo tem que estar falando sobre dados no geral, né? Então, tá todo mundo regido a dados, fica muito mais fácil de trabalhar, os times melhoram, a conversão melhora, o design fica mais bonito. Exato, é muito legal. E a gente vai poder explorar isso aqui um pouquinho. A gente, quando fala de design, a gente olha muito para algumas métricas muito recortadas, específicas de comportamento humano, inclusive, mas eu acho que aqui a gente vai poder falar também de desempenho, performance, e vai ser muito rico para nós. Mas antes da gente entrar no assunto das métricas, falando um pouquinho mais e rapidamente sobre você, hoje você é fundador, né, cofundador da Métricas Boss, e no seu LinkedIn está escrito lá, cofundador da Métricas Boss e Goku. Então eu vou deixar agora para você explicar um pouco sobre isso, o que é ser Goku na Métrica Boss. E o cofundador a gente até imagina, mas conta pra gente um pouco sobre a Métrica Boss, sobre como foi fundar e tal, e da onde que vem o Goku da Métrica Boss aí. Boa. Cara, a Métrica Boss foi fundada em 2014 para 2015. Eu e meu sócio, eu e meu sócio Gustavo Esteves, trabalhávamos numa agência, e aí a gente trabalhava numa fábrica de e-commerce por si só, o Gustavo com a parte de marketing, e ele coordenava a parte de marketing dessa agência para todos os clientes que a agência tinha, e eu, do meu lado, como desenvolvedor, eu programo desde os meus 12 anos de idade, assim, e aí trabalhava nessa fábrica de e-commerce, fazendo e-commerce Magento. Não sei se a galera já trabalhou com isso aí, mas é péssimo, não tem documentação. Eu gosto sempre de frisar isso. A gente começou lá em 2014 como um blog. Então, a gente, enquanto estava trabalhando juntos, teve uma demanda onde a gente precisou de um cliente instalar o Google Analytics. E eu falei, cara, que maneiro, né? Eu consigo, nesse caso, só para cristalizar, não sei se quanta galera sabe que é o Google Analytics, mas é uma ferramenta justamente para a gente poder monitorar o comportamento do usuário dentro do nosso site, interagindo com as coisas. E aí, quando eu vi isso, eu meio que, pô, maneiro isso daqui, né? Porque assim, eu comecei a conseguir tangibilizar mais as demandas que eu executava como programador, o quanto de resultado elas davam. Então essa otimização aqui que eu fiz para o carrinho trouxe tanto de receita. Deixa eu conversar com o meu gestor aqui, que a gente está fazendo umas paradas maneiras e tal, arrumar um aumentozinho, né? A gente indo nessa. E eu me apaixonei, assim, cara, de verdade. Hoje, gosto muito de dizer que trabalho com dados, porque é justamente um processo de evangelização do mercado que eu e o Gustavo nos comprometemos a fazer lá quando a gente começou a gerar conteúdo, porque a coisa que mais assustou a gente, lógico, a gente está falando de 2014, mas foi o fato da gente, como foi ler ou buscar conteúdo sobre o problema que a gente estava tentando resolver, a gente só tinha conteúdo em russo, pô. Não tinha nem inglês ainda. Então, assim, lógico, né? Tinham já algumas movimentações de blog, mas para aquele problema específico que a gente estava tratando, não tinha nada em língua portuguesa, né? Um conteúdo mais profundo. Aí decidimos montar esse blog em 2014, 2015, ele entrou no ar, e aí, cara, foi assim, pouquíssimo tempo a gente abriu a consultoria, porque a galera começou a perguntar, que estava lendo o blog, se a gente executava aquilo. E aí meu sócio saiu da agência que a gente trabalhava, foi tocar a empresa e eu fiquei trabalhando, né, dividido ainda, né? Trabalhava naquele esquema de 9 às 6 na agência, e aí eu chegava em casa, tipo, das 8, saía às 6, chegava às 8, 9 horas da noite, ia até umas 3 da manhã e fiquei assim um tempinho, né, uns 2, 3 meses aí, até onde, cara, ó, acho que agora não tem mais o que fazer, vamos sentar e focar, porque acho que isso é um negócio de fato. E aí começou a nossa consultoria. Então, nosso blog foi que trouxe a gente até aqui, onde a gente está hoje, né? Hoje a gente não tem só a consultoria, né? A gente tem evento, que é o Analytics Summit, que é o maior evento da América Latina sobre conteúdo de Digital Analytics, né? Analisar o comportamento do usuário dentro do âmbito digital.
A gente tem a nossa área de educação, que é muito forte também, então chegou num determinado momento, a gente precisava contratar, e estava ficando muito difícil contratar, porque é um conteúdo muito nichado, né? É uma profissão que quase não existia há 10 anos atrás, né? Mas vai fazer 10 anos ano que vem. Então, assim, era um conteúdo que praticamente não existia. E aí a gente começou a pô, cara, faz sentido, não faz sentido a gente continuar dando aula para os outros e tal, vamos montar o nosso. E a gente montou o Métricas Boss Prime, que é uma área de educação hoje que já tem mais de 2.500 alunos ativos, fora o que já passou, né? Que assinou e deixou de assinar, já foram mais de 10 mil alunos aí, aprendendo sobre Google Analytics, Google Tag Manager, mas acima de tudo sobre o processo de otimizar a jornada do usuário baseado em dados. É isso que a gente faz. Então, perante os dados que a gente tem, que são coletados, a gente analisa, extrai os insights e comprova as hipóteses baseado nesses dados que a gente vai coletar para poder levar o negócio ou os negócios dos nossos clientes para algum lugar. Então, hoje, acho que resumindo, cada vez mais que eu conto essa história, mais eu resumo ela. Então, é a prática. É a prática. Muito bem, só um comentário. Aliás, eu sou aluno do Métrica Boss, fui lá, entrei. Maneiro. Estudei lá a parte. Bom, eu vou abrir um espaço daqui a pouco a gente falar de GA4, mas aí eu vou deixar um pouquinho mais para frente. E também para ver a parte de storytelling, de dados, de contar, porque tem o desafio de não só ter os dados, mas como eu transmito esses dados e como eu aciono esses dados para não virar uma planilha ali da gente olhando. Mas antes disso, e o Goku vem da onde? Cara, então, o Goku, tem a história bonita, né, que a gente conta, mas na verdade foi porque na época que a gente abriu a Métricas Boss, quando a gente colocava lá os cargos no LinkedIn, via muita gente me encher o saco por causa de vaga, de emprego. E aí tava, cara, tirando foco aí, zoava a lista do LinkedIn e tudo. Pô, em vários momentos o mercado de tecnologia deu uma aquecida muito forte. Sim. Eu falei, cara, eu vou trocar o nome aqui, porque a empresa me foda-se, né? Eu boto o carro que eu quero. E aí a gente foi lá e eu coloquei o Goku e o Gustavo colocou que era o Tsubasa, e foi aí. Mas eu gosto, né, de uma forma mais bonita, porque as pessoas levantam a mão pro céu e pedem pra mim a Likidama, né? Ou minha existência de Likidama, mas é só zoeira. Você é o oráculo, né? O oráculo. Muito bom. Muito legal. Aí eu vou passar agora um desafio de oráculo, agora, mas o contrário, que é como explicar o que você faz para alguém que não é de tecnologia, não sabe de tecnologia. Você vai explicar para minha avó aqui, o que você faz? Que trabalho é esse que você produz aí, que é tão difícil explicar? E aí, trocando em miúdos, né? Colocando no modo mais simples possível. Como explicar o que você faz para alguém que não sabe de nada de tecnologia? Cara, para mim, acho que a maior analogia para explicar o que a gente faz é em cima dos dados de compra, né? Então, imagina que você vai entrar dentro de uma loja física para você poder comprar, sei lá, vi que você gosta de umas paradas de arte ali, umas paradas de decoração, tu entrou na Leroy Merlin. E aí, pô, quantas pessoas você acham que entram na Leroy Merlin por dia? Diz aí. Pô, 1.000, 10 mil, 15 mil? Pô, quantas pessoas tiram um produto da prateleira? Você não sabe, né? Então é isso que eu faço. Eu provisiono esse ambiente onde os caras conseguem contar essas atividades dos usuários dentro das lojas. E aí você troca o ambiente físico por um ambiente digital. Então, o que a gente faz é provisionar esse ambiente de coleta de dados, né? Então, o usuário entrou dentro do site e clicou num banner. Esse clicou num banner é uma ação do usuário que o Google Analytics não consegue adivinhar. Então, alguém, nesse caso eu, tenho que entrar lá para poder, quando o usuário clicar nesse botão, a gente precisa coletar o comportamento dele, envia esse evento para tal lugar. E aí, é assim que eu normalmente explico para minha avó, assim, mesmo ela achando que eu ainda trabalho com alguma coisa ilícita na internet. Que bom que ilícito, né? Bom, não sei se é bom, olha aqui, acho que eu sei o termo errado, mas é engraçado que no meu caso eu viro a pessoa que vai arrumar o roteador quando para de funcionar, que tem que configurar o celular quando chega, esse sou eu. Não, e assim, mesmo hoje sendo, né, a gente trabalha aqui, eu faço parte da Métricas Boss como CTO da Métricas Boss, né, e aí as pessoas ainda assim me chamam para poder formatar o computador delas, eu estou tentando, né, mostrar que não é só isso. A tecnologia, minha mãe de vez em quando me chama e fala, eu quero trocar meu celular, esse celular é bom? Eu vou falar, não sei, deixa eu pesquisar na internet que eu não conheço, mas é isso, garoto. Exatamente. Mas assim, cara, acho que é isso. No ambiente offline e online, a gente tem os mesmos comportamentos do usuário. Na verdade, o que eu acabo fazendo é dizer para o dono da Leroy Merlin quantas pessoas entraram na loja, quantas saíram sem comprar alguma coisa. É bem simples até.
Boa, qual o comportamento? Legal. E disso tudo que é bastante complexo, o que mais te agrada? O que você acha mais legal, mais da hora no que você faz? Assim, tem muita coisa para fritar o cérebro, né? Dar aquela dor de cabeça no final do dia. Mas tirando aí, o que te dá? Fala, pô, isso aqui ainda tá valendo a pena por essas coisas aqui. Cara, é porque vira tipo um jogo, sabe? Então, a primeira vez que você otimiza algo baseado numa hipótese que você está comprovando, isso te dá um viciozinho, sabe? Poxa, caraca, tem um caso interessante da Métricas Boss, que, pô, a gente tinha uma fricção muito grande, né? Então, o usuário, ele saía muito dentro de uma determinada página do nosso cliente. E, pô, você não consegue entender o porquê. E isso, inclusive, é a motivação que faz, porra, eu gosto disso porque eu me intrigo com esse tipo de problema, porque eu sou curioso a esse tipo de problema. E aí, no momento em que você descobre algo dentro dessa jornada e que você, caralho, era por isso que os caras não estavam comprando, eu acho que é isso que me motiva a ir fazendo, pô, 10 anos disso, né? Porque você vai meio que pegando tanta parte de usabilidade quanto a parte de negócio, principalmente com a parte de discrepância, porque esses dados acabam não batendo em vários dos cenários. Então, com os nossos clientes que a gente atende, acho que o que mais me motiva assim, é isso, é poder trabalhar num lugar onde eu estou sempre vendo um problema novo, uma coisa nova, porque para trabalhar com essa área de dados, assim, como consultoria, você tem que ser meio que viciado em problema, assim, sabe? Porque no final das contas, nós somos o braço do cliente para a resolução de problema baseado em dados. É isso. Que a fricção do usuário não conseguir passar de uma página de carrinho ou de uma página de produto para a página de carrinho é uma fricção e é um problema para ele. Ele quer, quanto mais gente passa e chega no final dessa jornada, mais gente compra, mais gente bota dinheiro no bolso desse cliente. Então, acho que eu sou meio, para não dizer tarado, sou meio aficionado por isso, sabe? É uma parada que é maneira, é divertido, acima de tudo. Muito bom, é um trabalho de detetive mesmo, né? É exatamente isso, exatamente isso. Muito legal. E aí eu vejo que me parece, aí eu vou até deixar você complementar, mas me parece que até tem dois desafios aí, né? Que é, eu posso, como seu cliente, né, como cliente da Métrica Boss, chegar e falar, eu tenho um problema, né? O problema especificamente é esse, e aí, enfim, me ajuda a ter como resolvê-lo, mas eu posso chegar e falar, meio que eu não sei a origem desse problema, né? Eu posso falar que eu tô com abandono de carrinho, socorro, como que eu faço as pessoas não abandonarem meu carrinho? Eu posso chegar e falar assim, eu não tô conseguindo alavancar minhas vendas, mas não necessariamente eu sei que o abandono de carrinho é o lugar que a gente está trabalhando, né? São desafios de instâncias e tamanhos diferentes, eu imagino. Como que é? E na maioria dos casos, os problemas que chegam eu não confio nos meus dados. Acho que nos 9 anos de Métricas Boys eu posso dizer, cravando que, sabe, mais de 70% das auditorias que a gente acaba executando de trabalho com esse cliente, ele chega e fala como principal dor, porque a gente coloca isso desde a auditoria número 1, né? Então, a gente começa a reunião de kickoff com os caras perguntando, cara, peraí, tu contratou a gente pra quê? O que tu quer resolver, meu irmão? E aí, sei lá, 70, sabe, bem pendendo pra cima, assim, a gente tem a galera falando, cara, eu não confio nos meus dados. Eu bato o olho ali, eu não consigo acreditar que aquele número é real. Ou porque ele está muito alto, ou porque ele está muito baixo. E aí é que começa a parte que a gente mais gosta, que é, se o cliente não confia nos dados dele, pô, não vai ser eu que vou confiar, né? Então a gente passa a invalidar tudo que ele tem ali para poder provar se cada um daqueles pontos de configuração para a coleta daquele dado está funcionando ou está funcionando corretamente, porque às vezes era para poder disparar uma vez um evento, dispara 50. Então a gente vai controlando isso e aí, pô, beleza, agora tá tudo ok. E aí a gente vai para uma fase onde a gente vai analisar isso para poder gerar insight. Então, assim, esse cliente, ele nem chega com essa dor que você falou de, eu tenho uma dúvida aqui sobre a quantidade, porque esse cara ele tem que estar, esse cara que chega com essa dúvida, ele está num estágio de consciência onde talvez ele nem precisa de mim, pô. Porque o fato dele estar nesse nível de consciência de entender, poxa, a minha página de produto é a página que traz uma fricção para o usuário ir para a página do carrinho e adicionar esse produto no carrinho. Esse cara, ele tem que ter tantas informações, né? Lógico que tem um cara que caga a regra, né? Ele vai botar o dedo para cima e vai falar, o vento soprou para cá é a página de produto. Eu acredito que vocês devem lidar muito com esse tipo de situação. Sim. Mas a pessoa já tem resposta. O cara já tem a resposta. E assim, de novo, né? É um gatilho, né? Que a gente acaba pegando, né? Não, mas é baseado na minha experiência. E, pô, me desculpa aí o meu carioquês, o meu francês, mas experiência de coeola, né? Se a gente não estivesse aqui para poder ver os dados, a gente não estaria falando de nada aqui, né? Então, acho que esse cliente que chega já sabendo a dor dele, talvez ele nem precise de mim.
Então o cliente ele chega com uma dor muito mais primária, porque, cara, ele nem confia nos dados que ele tem ali dentro. Então ele nem olha. Então, um dos trabalhos que a gente acaba fazendo dentro desse processo de evangelizar o cara é deixar essas pessoas mais próximas dos dados. O que mais acontece com a gente, cara, é que às vezes tem um analista específico que atende a gente dentro do cliente, né? E ele vai pulando a gente de empresa em empresa que ele passa. Porque, primeiro, ele consegue agregar muito valor no início, quando ele entra, e segundo, a gente chega lá e traz os dados redondos para ele, e aí a gente vira a setup inicial do trabalho dele, que agora ele confia naqueles dados que estão ali, porque tipo, é muito difícil, né? Você entrar numa empresa, ou você já ter, e pegar um cenário que já está coletando dados, e você fala, cara, tem certeza que é isso? Então a gente faz muito esse trabalho de validar para ver se esses dados estão coletados de forma correta, assim. Perfeito. É lidar com o legado, né? O legado costuma... Gente, o legado é a tristeza, acho que, de todos nós que trabalhamos com tecnologia, porque houve uma época que você podia fazer de tudo, pode, de uma certa maneira, e aí nisso você tem uma quantidade de coisas de lixo que é produzido, que você fala, o que eu vou fazer com isso? Não sei se você passa com isso, mas dentro do campo do design e da pesquisa a gente passa design, total. E aí tem aquela do... a pesquisa para comprovar que eu estou certo. Né? Então a pessoa já fala assim, não, já coloca aqui, esses números não estão certos, não sei e tal. E aí, quando você vê a pessoa está mexendo tanto ali que você fala, gente, isso aqui... a gente brinca aqui no caso da pesquisa qualitativa que a gente fala com as pessoas, é quando você faz a pergunta com a resposta. Você fala, pô, mas você já está fazendo a pergunta com a resposta. Quanto que você gostou disso? Você fala, não, peraí, como assim? Não, tá enviesando completamente. Exato. Completamente. E, cara, assim, não tá muito longe do que a gente acaba trazendo, não. E, assim, no final das contas, existe um conceito dentro da área de dados que são os estágios, né? E aí tem um que a gente fala muito aqui na Métricas Boys, que é o data convenient, que é o cara, você tem o data driven, você tem o data resistant, você tem vários tipos de estágio de dados, né? E o que a gente mais pega é esse cara que é orientado a dados, mas só quando é conveniente a ele. Então, quando a ideia, e de novo, né, no final do dia as empresas são feitas de pessoas, né? A gente não tem como ficar muito longe desses erros que a máquina não teria, sacou? A gente não tem como ficar muito longe. Então, mas esse número aqui, se for baseado numa ideia dele, esse número tá maravilhoso. Agora, se não foi ele que descobriu, meu irmão, não, isso tá errado, manda lá pro time do Luciano ver isso de novo. Esse dado não pode estar certo, sacou? Então é o cara que fica usando os dados para poder fazer valer a opinião dele. Aí é uma merda, assim. A gente chama isso dentro da área dos dados, da empresa em geral, de RIPO, né? Que é a pessoa mais bem paga dentro da empresa. E é o cara que assina o cheque e, no final das contas, foda-se aos dados, né? É o que o cara quer. E aí a gente tenta quebrar isso, né? E aí, de novo, por isso que storytelling é muito importante. Sim. Não é só a parte técnica de você saber coletar os dados, sabe, fazer pesquisas que vai fazer você conseguir ter êxito usando dados, né? É você conseguir, de fato, transmitir aquela informação de uma maneira onde fique palatável para todo mundo, né? É o que você trouxe aqui como primeiro exemplo, que eu acho que é muito importante, né? Eu não posso chegar dentro de uma reunião com um board de executivos lá e chegar para poder explicar o que eu faço como meu trabalho e eu falar da requisition, da API, sabe? Não, a gente tem que tangibilizar isso para o cara de uma forma mais simples. Então, criar analogia, tudo isso são recursos de oratória que a gente acaba utilizando muito junto com o storytelling para poder apresentar essas informações. Porque no final, o que eu quero é ter êxito com os dados, né? Porque senão também eu fico trabalhando ali e a gente não usa esses dados para nada, o dado não serve de nada, né? Exato. A gente fica muito num ambiente onde esses dados são democráticos, a empresa inteira. Porque acaba acontecendo, eu não sei como é que a galera é para designer, né? Mas acaba acontecendo que em algumas empresas o cara que implementa a estrutura de dados, ele vira meio que um ditador ali dentro. Porque ele tem e possui todo o controle daquelas informações. E aí, pô, eu acabei de entrar numa empresa aqui, pô, tem que pedir acesso para poder ter acesso ao Google Analytics, por exemplo. E aí, meu irmão, a gente tem que preencher 35 formulários, rezar 2, 3 Ave Marias, 2 Pai Nossos, fazer uma novena para você poder ter acesso do Google Analytics do cara, e aí você retarda aquela solução, né? Então, o processo de você implementar uma cultura de dados dentro de uma empresa, ele vem muito de você conseguir democratizar e, acima de tudo, né, deixar essas informações onde qualquer pessoa consiga consumi-las. Né? Então, não dá para você também, não, toma aqui esse Python aqui e consome a porra do dado. Não dá. Ele tem que estar democrático o suficiente, onde a tua avó vai conseguir abrir o relatório e, com um pouquinho de historinha contada uma vez, ela vai conseguir abrir aquele relatório 30 vezes para poder ver aquelas informações e ver como o negócio dela está andando, sabe? Então, acho que é isso.
Maravilhoso. Não, perfeito, maravilhoso. Adaptação ao público, né, também é muito bom para criar o acionável. Bom que você foi tecendo na sua reflexão, você teceu alguns desafios, alguns grandes desafios, eu diria, para a área de dados e métricas. Mas eu vou trazer agora um momento para tentar consolidar isso. O que você acha, o que seriam os maiores desafios para a área de métricas e dados hoje, que talvez... Só trazendo alguns elementos, né? A gente tem, de um lado, um volume enorme, uma big data, então você consegue dados de tudo e a qualquer momento, e um volume enorme de dados. Do outro lado, não sabemos se as pessoas estão sabendo por que elas querem aqueles dados ou o que fazer com eles. Há um choque muito... Há uma inteligência artificial que não sei de onde está consumindo e construindo. Só estou jogando um abacaxi na sua mão aqui, mas o que você enxerga como os desafios de dados e métricas hoje? O que seriam os maiores problemas, desafios que teria nessa área agora? Garantir que esses dados estão sendo coletados da forma correta. Isso é um ponto que acaba sendo sempre um desafio, porque o produto vai evoluindo muito e isso, na maioria dos casos, não está ligado ao time de tecnologia e o time de dados. Na maioria das vezes, eles não estão conversando. E é raro, mas acontece sempre, né? O cara vai lá, sobe um deploy no time de tecnologia, isso não está alinhado com o time de dados, e aí você sobe uma funcionalidade que não está sendo medida. É raro, mas acontece 100% das vezes. Então, isso é um grande desafio. Eu acho que o outro desafio é justamente lidar com esses ripos, sabe? É você conseguir fazer com que as pessoas não utilizem os dados só quando é conveniente a eles. E sim quando esses dados, eles têm que ser o norteador daquilo, né? Ninguém está falando que a gente não tem que ter criatividade ou se a gente não vai achar sobre algo, né? Mas a diferença do achismo e de uma hipótese, de um processo científico, é que a gente vai testar aquilo, né? A gente vai comprovar que aquela hipótese nossa está certa. O achismo não, a gente só aponta o vento e vai. Então, acho que essas duas situações, eu acredito que seja grande parte dos problemas e desafios que a galera enfrenta no dia a dia, assim, para a área de dados. A parte técnica, tu lê documentação e tu se vira, sabe? Assim, tu resolve. Sacou? A ferramenta em si, fazer ela funcionar, ela não é fácil de fazer, obviamente, tem suas complexidades, mas isso você senta, você estuda, sabe? É mais fácil, é a parte mais fácil do meu trabalho, é ler documentação, pô. A parte mais difícil é a garantia, a parte humana, que o programador, quando for implementar uma nova funcionalidade, quando o time de produto for pensar na funcionalidade, sacou? E quando o time de marketing ou o time que está acima disso, o C-level da vida, pensar, eu preciso dessa funcionalidade, sacou? Isso que é o mais difícil, sacou? Porque na maioria das vezes a gente tem uma porrada de coisa subindo para o ambiente digital e não tem explicação. E cada um faz o que acha, e aí o produto vai para lugar nenhum. Às vezes dá muito certo, né? E a gente tem uma porrada de produto que tem muito achismo por trás, né? Que não tem nada muito científico, não tem empresas, né? Dá para você falar que, sei lá, não estou dizendo que uma empresa convencional não tem time de dados, mas às vezes não tem, e os caras estão aí até hoje, 15, 20, 30 anos, 100 anos de empresa, sacou? Então, acho que pegando e isolando o problema é garantir que esses dados estão sendo coletados de forma correta e garantir que as informações que vão ser passadas de uma forma onde não só seja entendida, mas que vai ser utilizada e transformada em decisão. Assim. Isso é muito difícil. Muito difícil. Muito bom, verdade. Concordo. Mesmas dores, ok, né? Designers estão sofrendo a mesma coisa. Sim, não tem jeito. O fator humano é sempre onde a gente sofre, digamos assim, né? Porque a técnica você aplica, mas no nosso caso é mais ainda, né? Vai para a esquerda, para a direita, mas eu não gostei da cor, eu não sei, não tocou no meu coração. E na parte de designer, cara, eu não serviria nada para ser designer, porque eu vou fazer uma parada rápida, assim, e aí chega tipo uma porrada de opinião baseada em nada. E aí o cara dá uma opinião invalida, eu tenho vontade de sair na porrada com a pessoa, sacou? Eu não serviria para ser designer, vai ser uma memória muito rápida. O nível de achismo em design é uma coisa... Ou então o cara chega, não gostei. Não gostou de quê, porra? Não sei explicar. Eu já ouvi assim, eu não gostei. Eu falei, tá, mas do que você não gostou e tal? Ah, não sei, você que é designer? Eu não gostei. Você que tem que descobrir. Caramba, agora... Aí é mais fácil perguntar, tu quer que eu copie da onde? Exato. Me dá o benchmark que eu vou fazer o Ctrl-C, Ctrl-V. Exatamente. Agora eu tô aqui, né, falando de design, eu sei que design também tem, né, a sua parcela ali de contribuição para as dores de cabeça e para a alegria também na parte de métricas. Então eu vou fazer assim, qual que seria se você pudesse fazer um pedido para as equipes de design e para os designers que estão nos ouvindo? Que possa, enfim, contribuir também com a cultura de métricas ou com o trabalho da parte de dados.
O que você pediria aí se você pudesse fazer o pedido para a galera aproveitando aqui a nossa audiência? Claro, claro. Cara, acho que é o básico, né? Então, quando você for construir algo, seja um layout, seja um criativo, uma peça que vai para um banner, tenta analisar os dados antes para você poder conseguir trilhar uma linha de raciocínio baseada em dados, sabe? Porque, na maioria das vezes, eu sinto também que os times de design acabam não fazendo isso durante o processo. Então, às vezes é tanta coisa que vocês têm para fazer, tanta peça que vocês têm, que vocês não conseguem embutir a análise de dados dentro desse processo. Então, o cara chega lá e vai fazer um key visual, sei lá o nome da parada. E aí, tipo, o quanto de dados você está utilizando para poder montar isso? Porque quando eu vou ver os Figmas, eu vejo uma porrada de referência, uma colada do lado da outra, mas o quanto daquilo dali, desse bench que você está fazendo, está baseado em dados, sabe? Então, tá baseado e alinhado com os objetivos da empresa, sabe? Acho que é isso, é que os designers consigam colocar dentro do processo dele de trabalho a análise de dados, tanto na parte do briefing, né, da execução da tarefa em si, quanto no debriefing. Porque eu vejo muito designer mesmo, e aí, porra, foda, né, que aí vou arrumar uma confusão com o designer aqui. Não, só conselhos. Muita galera de design não fazendo debriefing daquilo, nem se interessando. Poxa, eu fiz quantos banners nesse mês? Quanto essa porra trouxe de resultado? Acho que é isso, sabe? É esse estalo que tem que acontecer. Porque esse estalo vai fazer com que você... Sabe, acho que se eu puder deixar a reflexão pra galera, vocês devem ter feito uma porrada de banner aí, uma porrada de e-mail, landing page. Cara, qual é a taxa de conversão da landing page? Sacou? Desse design que você trouxe. Lógico, não é só o design que vai compor a taxa de rejeição, né? Mas já parou para pensar nisso? Quando você foi criar uma nova página, quando você foi atender um novo cliente, de olhar para esses números, acho que é importante porque, né, eu não estou nem dizendo só de dados quantitativos, não, né? Mas estou falando de dados qualitativos também, de mapa de calor, de video recording, tem uma série de funcionalidades dentro do próprio Google Analytics que você consegue gerar de uma forma quantitativa informações que trazem uma visão qualitativa. Então, assim, pensem nisso existe até um conceito, eu não vou lembrar, a gente gravou um podcast uma vez com, acho que era o pessoal da Web Motors, se eu não me engano. A Web Motors, pô, a puta empresa, pra você entender, a Web Motors é desde 97, desde a década de 90, e ela já tinha coleta de dados do comportamento do usuário desde então. Então, assim, é um paradigma muito interessante de se analisar, porque eles têm um histórico gigantesco. E eles usam um conceito lá chamado Track by Design, que é exatamente isso. Quem gera as necessidades de traqueamento são os designers. Só que para isso acontecer, os designers têm que estar muito alinhados com a visão de por que eu tenho que coletar esse dado? Quando eu estava desenvolvendo essa landing page, quais foram as dúvidas? Eu não sei se a galera normalmente se coloca muito na posição do usuário que vai acessar aquele site. E eu estou aqui num ponto de vista totalmente enviesado, né? Porque você pediu minha opinião para dar um conselho. Mas se a galera que faz, está tudo bem, tá? É porque, de novo, a gente tem que colocar esse processo de análise de dados junto da jornada de criação de vocês. Acho que esse é o ponto principal. Tanto para o briefing quanto para o debriefing. Acho que esse é o ponto principal. Com certeza. Não, e a gente tem que quando eu falo do design de produto, a gente traz muito a parte da métrica enfim, tem falado muito sobre isso, e acho que também é parte de levantar a bandeira, né, que a gente tem falado, tanto, claro, aqui eu falei de design, enfim, a minha área de especialidade, mas também pode ser negócios, também pode ser um outro perfil de puxar essa necessidade e talvez levantar essa bandeira pro IPO, alguma coisa assim, tipo, vamos ver a taxa de conversão, vamos ver o que tá rolando. A gente conseguiu, como histórico, em uma das empresas que eu trabalhei, a gente derrubou realmente um projeto de produto fazendo pesquisa com dados, porque chegou pra gente top-down, olha, esse é o produto, vai ser sucesso, a gente vai vender muito, aí a gente falou, tá, deixa a gente fazer uma pesquisa aqui rápida, deixa a gente fazer um teste com isso, a gente fez alguns testes ali, e levantou dados que simplesmente ninguém estava entendendo. Assim, primeiro, ninguém da empresa entendia o produto, e a gente já falou, cara, isso já é um indício. Mas a gente levou para usuários, fez uma amostragem e mostrou, olha, tá vendo, as pessoas, os nossos clientes, aí a gente fez uma baseado no nosso grupo, não foi nem assim, pessoas que não eram clientes, a gente trouxe clientes, mostrou o produto, a gente fez todo um trabalho de uso para ver que a pessoa entendia, ninguém entendeu o produto, devolveu lá para os nossos chefões, e eles falaram, nossa, realmente, vamos parar esse produto e mudar. Olha, vou te contar uma história aqui de a gente já passou por algo parecido para análise de usabilidade e o cara decidiu errar baseado em dados, tá? Nossa, não, a gente tem mais sorte. O cara decidiu errar baseado em dados. Então, mesma coisa que você fez. Vamos pôr uma pesquisa de campo qualitativa,
vamos pegar, no caso era uma empresa que, uma foda, não dá pra ficar falando o nome das empresas, mas, Não é, assim, era uma empresa que vendia fast food, e aí a gente, pô, cara, veio uma decisão, não top-down do Brasil pro Brasil, era do mundo todo. Todas as lojas dessa empresa vão ter que ser no ambiente digital do mesmo jeito e atendido pela mesma empresa. Beleza. E aí esses caras vieram com uma premissa para compra de pizza que não existe dentro do... Falei quase, eu falei já que é a pizza já. Falei que era fast food, era pizza. Não sabemos. Não, agora é pizza, beleza. Que acho que vai elucidar muito melhor o que eu tô querendo trazer. Sim. E, pô, já para entender como que o comportamento do usuário para poder comprar pizza, como que é o produto pizza no Brasil, a maneira que a gente compra pizza no Brasil não é a mesma maneira que a gente compra pizza na Jamaica, irmão. Sim. Tá ligado? Não tem como. Então, por exemplo, no Brasil a gente tem pizza meio a meio. Então, em outros lugares a gente não tem. E, pô, não dá pra você colocar o mesmo site. E, pô, como é o seguinte, vamos fazer uma pesquisa de campo, teste de habilidade, leva todo mundo lá e a gente faz o teste de compra. E aí, cara, um desses diretores aí, fodões, foi participar do processo, né? Completamente enviesado, porque ele queria o que estava lá fora. Sim, olha aí. E aí ele foi fazer o teste e ele não conseguiu comprar. Quer dizer, ele fez o teste, só que ele comprou 30 pizzas. Pô. Uau, que não era a intenção dele, imagino, né? O objetivo do teste é ele comprar uma pizza e uma coca. Era só isso. E aí ele, não, mas eu comprei. Não, você não comprou. Quem tá ditando o teste aqui sou eu, não você, né? E aí, pô, a gente levou esse resultado onde eles não deveriam migrar a versão do site, e aí eles decidiram migrar, e aí se fuderam, depois voltaram atrás. Não, vou voltar aqui, parece que aquele estudo que a gente fez fazia sentido. E aí, hoje em dia, esse é o único site dessa empresa no mundo em que eles utilizam uma versão 100% brasileira. Porque ela tem que ser 100% adaptada ao público brasileiro. É pizza de estrogonofe, porra. Como é que não vai ser adaptada? Funcionário pizza de carne seca, tá ligado? Sushi daqui a pouco a gente tem. Não tem como. Muito bem. Aí você fez uma linha aqui, a gente fez uma linha juntos, na verdade, sobre a importância da gente ter noções de dados, levar métricas e etc. E aí eu vou fazer uma pergunta dividida em duas partes. Mas a primeira delas é: o que você acha de aprendizados, cursos, livros, sei lá, alguma coisa assim? O que seria o mínimo, né, que eu acho que todo mundo que trabalha com digital, você acha que deveria ser interessante ter um primeiro contato para a pessoa talvez levantar pelo menos a bandeira na reunião e falar, pô, tem uma coisa de dados que a gente pode fazer aqui, e depois alguém que realmente queira se aprofundar e trabalhar na área de métricas e dados, e aí virar um Goku, um guru nessa parte, né? Então, em duas partes, o básico que eu preciso aprender sendo um outro profissional e aquilo que eu deveria me investir muito para me tornar um especialista. Cara, acho que dentro do ambiente digital, acho que a galera de design, ao longo do tempo, eu trabalhei já com front-end em alguns lugares, é entender que para qual dispositivo, não, mas para qual plataforma você está gerando aquele material, né? Então é muito importante que a gente tenha noções básicas sobre como funciona aonde a gente vende o nosso produto. Seja um aplicativo, seja um navegador, seja o que a gente está construindo ali. Eu sinto que a galera tem muita deficiência, pelo menos tinha antigamente, muita deficiência em gerar aqueles layouts de página que o time de tecnologia, meu Deus, como é que o cara quer fazer uma porra dessa assim? E aí, quando a gente batia no problema, era porque o cara não sabia como é que o navegador funcionava. E aí, pô, isso trazia muita fricção com o time de tecnologia, porque o cara não sabia como funcionava aonde a gente ganhava o nosso pão, né? Então, pô, cara, não dá para fazer isso aqui dentro de um navegador, sacou? Isso aqui vai acabar atrapalhando a performance do site. Acho que esse é um ponto interessante. E de livro, cara, eu sempre deixo um livro que eu não sou designer, mas eu li e é de um designer que eu acho do caralho, assim, que é o Enviesados, cara. Esse é um livro maravilhoso, assim, não sei se você já indicou alguma... Enviesado. Ele é um livro... eu sou péssimo com o nome, deixa eu dar uma olhada aqui. Não, depois a gente pode... Não, vou falar o nome do autor. Fazer um prestígio aqui, né? Rian Dutra, cara. Eu não conheço ele pessoalmente nem nada. Eu caí num vídeo dele do TikTok, fiquei curioso sobre o livro e ele, cara, ele traz a psicologia e vieses cognitivos do design para criar produtos e serviços. Então, tipo assim, ele faz uma parada muito maneira ali e te traz como que empresas como a Amazon, sabe? Como que empresas como Americanas, sabe? Como empresas grandes usam esses vieses cognitivos para poder levar o usuário para onde eles querem, sabe? Então acho que esse é um livro interessante aí. E aí, cara, para a parte de dados, assim, para poder pegar bem o beabá, tem um livro chamado Menos Achismo, Mais Dados, que também é interessante
e, pô, o Gustavo escreveu esse livro no ano passado, e ele é exatamente esse beabá que tem ali tudo, sabe? O que são as métricas, como que a gente utiliza ela, quais são os tipos de análise, quais são os tipos de metodologia que a gente pode utilizar para poder analisar esses dados e, principalmente, transformar esses dados em decisão. Acho que esse é o basicão. Entender aonde vocês estão trabalhando, né? E, pô, se você gera criativo, a gente está falando aqui mais de produto, mas, pô, se você gera criativo para anúncio, pô, entenda como é que funciona aquilo dali, sabe? Como que funciona por trás ali o algoritmo, para, pô, o que o algoritmo vai privilegiar mais, o que ele vai privilegiar menos e por aí vai. E do outro lado é entender essas outras partes desses viés cognitivos, que ajuda muito a levar o usuário para a conversão, e a parte de dados mesmo, começa pelo menos a X mais dados, que vai ter um grande overview, assim. Muito bem. Isso tudo, né? E aí, para aprofundar, é o métrica, é o Prime da métrica. Se o cara lê o menos a X mais dados, ele vai comprar o Prime. Então tá bom. Tranquilo. Muito bem. Falando de métricas, eu sei que não. Provavelmente eu vou fazer uma pergunta que talvez não tenha resposta ou tenha, mas aí você vai conseguir contribuir. As métricas são diferentes, talvez não dá para falar assim, quais são as métricas mais importantes, ou as mais visíveis, ou enfim. Mas existe algumas métricas que a gente poderia dizer, gente, olha, essas métricas são muito recorrentes, aparecem na maioria dos negócios, ou enfim, são métricas interessantes ali para a gente começar a olhar, rascunhar, enfim. Tem como a gente fazer um apanhado de principais métricas ou não? Isso é muito personalizado, cada negócio é um negócio. É muito personalizado, mas a gente tem algumas métricas que estão relacionadas à jornada de qualquer usuário, né? Então, poxa, churn, taxa de conversão, são coisas que estão vinculadas dentro de qualquer jornada do usuário de compra ou de utilização de um produto. Isso está ali batendo na cabeça de todo mundo. Mas acho que a gente, no caso a gente como designer, eu me colocando... Olha aí, a gente design. A galera de design, eu acho que ela tem que estar numa visão muito personalizada dessas métricas, porque uma coisa é eu analisar de forma gerencial, né? Qual é a taxa de conversão do meu produto do ponto de vista de aquisição? Por exemplo, vamos pegar a HubSpot como exemplo, tá? Quantos por cento dos usuários acessam a minha landing page e clicam para poder converter? Isso é uma taxa de conversão que vai ser a quantidade de cadastro versus quantidade de sessões. Beleza? Então, quantas pessoas entraram, quantas pessoas se inscreveram. Beleza? Isso é uma métrica mais gerencial. Acho que o design ele tem que estar num nível um pouco mais de segundo nível de consciência. Porque, assim, quantas pessoas interagiram com aquele banner? Quantos por cento da página o meu usuário deu de scroll? Sabe? São informações que, automaticamente, elas estão no segundo nível de consciência. Então, de novo, acho que o cara tem que parar depois de fazer aquela página, depois de desenvolver aquela funcionalidade e pensar em quais são as dúvidas que ele pode ter ou que ele pode ter gerado para esse cliente ao utilizar aquele produto. Então, de novo, tem essas métricas que são ali, sabe, mais inerentes a todo tipo de jornada, você tem frameworks que te ajudam a utilizar isso, mas as elas estão muito mais vinculadas a um negócio do que ao design. Porque, pô, se você faz pesca para um site, tu vai utilizar a taxa de conversão, mas daquela página ou daquele grupo de páginas em específico, sabe? Então, a gente, como designer ali, vai sempre estar num segundo nível de consciência comparado a alguém que está no marketing ali. Esse cara vai estar analisando aquisição e retenção. Então, tipo, nesse caso, quantas pessoas bateram na landing page e compraram no final? Entende que entre o cara bater na landing page e comprar no final, eu tenho passo pra caramba aqui nessa zona cinzenta, que é onde o designer tem que trabalhar para poder otimizar a jornada do usuário. Eu acho que, de qualquer maneira, é triste, né? Porque vocês acabam, eu vou ter que começar agora, eu já vou ter que começar no segundo nível de consciência, mas é um pouco disso, né? Porque vocês precisam criar esses produtos, essas funcionalidades, orientados pelos dados, mas pensando que no momento em que vocês estão criando isso, quando isso virar algo mais natural, você, isso daqui eu fiquei com uma dúvida. Será que o usuário vai preferir desse jeito ou desse jeito? Vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 versões, a gente sobe isso como teste AB? Sabe? Isso já é você colocar o processo de análise de dados no início da jornada, enquanto você está desenhando. Então, acho que, de novo, vocês vão ter que estar num nível de consciência um pouquinho mais abaixo do que... Um pouquinho só, mais abaixo do que o resto da galera que trabalha com marketing, por exemplo. Esses caras vão estar muito mais olhando quanto que a gente botou de investimento em mídia, quanto que a gente trouxe, qual foi o resultado do Reels que a gente postou no Instagram. Sacou? Vocês não, vocês vão ter que estar ligados se é no Instagram, qual é a taxa de retenção desse material? Quantas pessoas converteram em cima, ou quantas pessoas assistiram o vídeo até o final para um vídeo que tinha capa versus o que não tinha?
pô, essa capa ela tinha a cor, eu vou entender, com mais contraste ou menos contraste. E aí você vai desenrolando para você poder fazer essa análise. Mas, de novo, é totalmente personalizado para um cara que faz banner criativo para o Instagram. Se for falar de um produto, esse cara vai ter que fazer o processo de discovery dele ali, pensando no produto. Então, pô, a gente precisa gerar mais contraste, menos contraste? Quantas pessoas interagiram com isso? Cadê os vídeos que foram gravados dessas sessões? Como é que está o comportamento do usuário? E o mapa de calor? Qual era a mais clicada do site? O meu usuário lê em Z, ele lê em Y, sabe? Aí você está no segundo nível de consciência automaticamente. E para funcionar tem que ser assim, né? Porque não dá para você querer, como designer, querer ficar olhando sobre taxa de rejeição. Taxa de rejeição não, mas olhando sobre taxa de conversão geral da jornada do usuário. Né? Vocês têm que estar em cima de cada toquezinho que vocês estão dando. Então, de novo, a gente volta lá para o início, né? É muito mais próximo do que você está fazendo do que a jornada completa. Essas são as métricas que vai te acompanhar aí na tua jornada. Isso é muito bom. E são várias, na verdade, são vários funis, né? Se a gente for pensar bem, o fluxo, ele é um funil, e cada fluxo é um funil, porque supostamente, ou deveria ser, né? Cada coisa que a gente faz no produto digital tem um propósito. Que seja, mesmo que seja, por exemplo, enviar a documentação para o banco para eu conseguir a aprovação para fazer uma transferência bancária, por exemplo. Mas ele tem ali o seu próprio propósito. A pessoa conseguir mandar, a gente receber e ela fazer. Então, eu tenho um funil. Isso ainda não está dentro da receita, né? O que vai gerar receita? Ele está só completando o cadastro dele. E esse é um funil específico. Então, pô, esse é um exemplo muito importante porque tudo evoluiu na internet, né? Tudo evoluiu. A gente tira uma foto, escaneia um link e abre a porra do link no navegador. Agora, formulário não evoluiu de jeito nenhum. Né? Formulário é formulário. Se vai se cadastrar na faculdade, eu posso até te dar a sensação de que você está fazendo menos campos. Mas, porra, todos aqueles campos ali vão ser preenchidos, beleza? Eu vou deixar você completar isso depois, mas em algum momento eu vou te bloquear e você vai ter que ter completado aquela jornada ali inteira. Então, assim, de novo, é pensar em jornadas que não vão gerar fricção para esse usuário. Tem um caso interessante de um cliente nosso que a gente conseguiu, dentro de um formulário que ele tinha, entender qual era o campo mais nocivo. Ou seja, dentro do preenchimento do usuário, dentro do formulário, qual era o campo antes do usuário fechar. E olha como é que a gente está indo para um nível de análise onde eu estou analisando um funil que está dentro de um funil, né? Porque tinham várias etapas dentro da jornada de cadastro do usuário, mas eu estava analisando só aquela onde tinha um formulário com 15 campos. Então, pô, quando que startava esse funil? Quando esse usuário clicava no primeiro campo daquele formulário. E aí, conforme ele ia preenchendo, uma vez que ele preencheu pelo menos uma vez um campo, quando ele clicava no sair do site, eu pegava qual era o campo que esse cara estava no momento que ele desistiu dessa página. E aí a gente conseguiu trazer uma análise, cara, esse campo aqui está gerando tantos % de rejeição para o usuário dentro do seu site, ou taxa de saída desse usuário dentro do seu site. Faz sentido esse campo? Esse é um campo extremamente importante. E aí tu vai investigar. E aí de tempo, entende? Tipo assim, a gente pegou para o campo mais nocivo do formulário e pegou essa informação para poder transformar isso em decisão. Então, pô, eu vou excluir esse campo ou não? Eu posso excluir ou não? Sacou? Sim. E aí você transforma isso em decisão automaticamente. Então acho que esse é um outro cenário aí que a galera sofre muito. Assim, você ficou muito bem. É muito legal. Lembrei de um caso falando sobre formulários, que a gente tinha um formulário que pedia o CPF da pessoa, que era onde a gente perdia o cliente. Então ele vinha registrando, quando pedia o CPF, a pessoa ia embora. E aí a gente fez alguns testes, mudar o campo do CPF de lugar, não sei o quê, e até perguntar para alguém, mas a gente precisa realmente do CPF? Para que você precisa dessa informação? Até com a LGPD, com todas, né? Você vai pedir uma informação dessa, você tem que ter todo um sistema para a pessoa excluir isso depois e tal. Enfim, a gente teve um caso de que não precisava, não era do CPF, era uma informação que a gente pedia e não precisava, e era simplesmente jogado fora. Então, a gente pedia uma informação sensível da pessoa para fazer um cadastro que ninguém ia ver depois, aí a gente conseguiu mudar, e no caso do CPF a gente mudou de posição, trazendo conscientização no fluxo. Então a gente ia conversando com a pessoa, e quando chegava num dado sensível como o CPF, a pessoa meio que já entendia o porquê que eu estava pedindo CPF dentro do fluxo. Mas sim, eu já vi alguns formulários que pedem dados sensíveis, que inclusive explica, eu achei isso muito maneiro, que ele fala, olha só, antes de você começar o seu fluxo, eu vou explicar o que você precisa estar na mão para você poder conseguir preencher esse formulário. Então, garanta que você está na mão com o CPF,
com a sua carteira de motorista, e aí você clica aqui no botão. Então, acho que esse é um ponto, né, que está totalmente ligado ao design. É você conscientizar o usuário para, beleza, esse cara pode até desistir nessa etapa aqui, mas quando ele voltar, ele vai estar com a porra do CPF, com a carteira de motorista dele na mão, para poder seguir o fluxo. Então, acho que das pessoas que iniciaram aquele fluxo, eu tenho certeza que muito mais converteram, né, porque ele está 100% conscientizado. Tem um caso interessante com um cliente nosso, que ele é... Sabe esses lances que você compra e aí você manda entregar no aeroporto? É tipo um dropshipping, não? Entrega no aeroporto. Entrega no aeroporto, tipo uma Dufry da vida. Ah, sim, tá. Sim. Beleza. Tinha um caso de um cliente nosso que era algo parecido com isso, e aí tinha um campo dentro da jornada do usuário que era o que mais gerava desistência. Esse campo era o código do voo. Então, dentro do processo de cadastro do cara, tipo, ele tinha que colocar o código do voo para ele poder conseguir fazer a reserva de um produto. Caramba. E aí, porra, cara, quem sabe o código do voo? Nem quando eu vou fazer emitir o negócio, eu sei onde está aquilo, gente. Exatamente. E aí a gente, ao invés de fazer uma pesquisa de usabilidade, a gente foi primeiro entender para que esse código servia. E aí a gente fez um teste cego. A gente mandou alguém ir numa Dufry reservando lá e perguntou pro pessoal que estava na loja. Cara, pra que vocês usam essa porra desse código do voo? Porque eu não consegui achar o meu código do voo e quase que não reservei meu produto. Aí o cara acredita que a gente também não sabe, cara. O pessoal chega aqui com o código do voo e... Obrigado, jogar no lixo, né? Obrigado, eu não quero mais meu produto, sacanagem. A gente pegou o produto e aí a gente levou esse insight pro pessoal lá. E aí esse produto, quando remove o campo, o número sobe e aí você vai, né? Aumentando a conversão magicamente, né? Diminuindo a coisa mágica, né? Importância de dados e métricas, gente, tá aí, tá vendo? Olha só, um dado inútil que estava impactando em conversão, e pior, né? Era inútil, não era nem negócio de CPF. De novo, né? Totalmente ligado a um case de design nesse caso. Né? Sim, exato. A gente tem um pouco de regra de negócio que foi cagada, né? Lá atrás, porque esse cliente pediu para que tenha esse campo lá dentro, mas, pô, o processo de remover isso otimizou a jornada do usuário ali, né? Então, totalmente ligado ao que a gente está falando aqui. Excelente. E aí, quando fala do seu dia a dia ou do dia a dia de alguém que trabalha com métricas e dados, a gente falou muito de métricas, falamos do que olhar, mas eu queria agora falar um pouco de ferramentas. Que ferramentas típicas, ou quais são as ferramentas típicas que alguém que trabalha aí na área de métricas e dados costuma utilizar? Você falou de até algumas coisas que a gente falou de mapa de calor, a gente falou sobre olhar o momento de abandono e tal, mas normalmente que ferramentas que são utilizadas, o que elas costumam registrar ali de um modo geral? Beleza, eu vou dividir essas ferramentas em coleta, armazenamento e visualização, beleza? Porque elas meio que se dividem dessa forma. Então, para a gente poder conseguir ter esses dados, a gente precisa utilizar alguma ferramenta que vai coletar esse comportamento do usuário. E aí, a mais barata de todas, porque é preço de namoro, né? R$0, é o Google Tag Manager. A gente vai instalar dentro do nosso site, dentro do nosso produto, dentro do nosso e-commerce, para poder conseguir plugar essas ferramentas. Acontecia uma parada antigamente que era difícil, que era tipo assim, toda vez que o time de marketing queria implementar um novo evento, ele tinha que ir lá, ou o time de produto queria implementar um novo evento para poder, sei lá, pegar a quantidade de vezes que o usuário deu um mortal para trás dentro do site. A gente tinha que ir lá no time de tecnologia, passar por uma fila de implementação para poder conseguir implementar aquela porra daquele evento. Aí o desenvolvedor implementava aquela porra errada, não estava com a mínima vontade de fazer aquela demanda escrota, e aí a gente acabava perdendo muito. E aí o Google veio com uma solução chamada Google Tag Manager, que aí você manda para o teu desenvolvedor implementar uma vez só. E aí você utiliza ali para você poder implementar suas tags de terceiros, que a gente chama, né? Que aí vem a ser as ferramentas que a gente vai armazenar essas informações. Então, na parte de armazenamento, a gente vai ter a que é mais utilizada, que é o Google Analytics, porque é gratuita, mas inclusive, a gente utiliza aqui bastante a Amplitude, é uma puta ferramenta de você analisar o comportamento do usuário, principalmente para a galera de produto, porque ela consegue trazer informações num nível mais aprimorado que o Google Analytics não traz, como MTV, churn, essas porra que o Google Analytics não tem, a Amplitude consegue resolver muito bem. Então, o Google Analytics ainda assim é a ferramenta mais utilizada e é a que está mais presente, mas, pô, se você puder aqui, vou testar essas ferramentas que você falou, vai lá na Amplitude, porque, assim, não me pagam porra nenhuma para fazer não, tá? Não me pagam nada não, tá? Poderiam, né? E testa, só que testa, porque eles também têm um período grátis lá,
um range de dados que você pode coletar grátis, acho que vai agregar muito as suas análises. Até para você poder manter as duas ali em algum momento, super pertinente. Então, na parte dessa armazenamento e visualização, na parte de armazenamento especificamente, a gente vai utilizar isso. E aí, no ponto de vista de visualização, aí a gente vai ter essas próprias ferramentas, né? Porque elas tanto armazenam quanto mostram os dados que a gente vai coletar. Mas pegando a parte mais qualitativa, que são as ferramentas que vão gravar a sessão do usuário de forma segura, obviamente, as ferramentas que vão montar os mapas de calor, que vão fazer enquetes dentro do site. Aí você tem o Hotjar, que é uma ferramenta muito boa, você tem o Crazy Egg, que é uma ferramenta muito boa e que auxilia muito a galera no dia a dia a montar essas paradas mais de designer mesmo, ter uma visão sobre o mapa de calor ali, entender como é que é a leitura do usuário, por aí vai. E aí eu acho que para poder finalizar, só de ferramentas de teste AB mesmo, que aí acho que é também uma outra ferramenta que é bem interessante. E aí, tem a VWO, tem a VWO, Optimizely, lógico, todas as ferramentas pagas, mas tem também uma ferramenta chamada Growthbook, que é uma ferramenta que é open source que você pode utilizar para poder fazer seus testes AB. A gente, por exemplo, aqui acaba utilizando essa, porque open source, né? Preço de namoro, a gente gosta. E a gente, muito bem. Muito bem. E aí, agora eu vou abrir só um espacinho que eu queria ouvir agora sua visão, sua opinião, você que, para mim, foi um dos precursores que estudou esse tal do GA4, que está aí aparecendo e tal. Já ouvi, infelizmente, ouvi menos amores ouvi menos elogios, digamos assim, do que elogios, para não dizer outra coisa. Mas como que tá esse negócio do GA4, que agora vai parar aí nos próximos meses, semanas, enfim, nem lembro, vai sumir, vai entrar, vai ficar esse definitivamente. Não sei se é muito arriscada a minha pergunta, mas melhorou, piorou, não mudou, tá melhor? O que de uma modo geral a gente tá mais seguro, tá preparado para o que a gente tem hoje com esse mundo sem cookies e tal? Mas só um olhar seu ali que você puder compartilhar com a gente sobre essa nova atualização do Google, dessa ferramenta aí, que a gente usa porque tem preço de namoro, como você disse. Acho que como tudo que muda na vida tem seus prós e contras, beleza? A gente nunca vai conseguir fugir disso, né? Vai mudar de casa, vai mudar de namorada, vai mudar de... Tudo vai ter mudanças, mudanças vão ter seus prós e seus contras. Acho que a vantagem que a gente teve com essa migração, eu vou dividir ela em tanto a parte prática quanto a parte de mercado mesmo. Eu acho que as pessoas coçaram a bunda pela primeira vez para poder, caralho, agora eu vou ter que... Sabe, acho que o GA Universal, que era a versão antiga do Google Analytics, ele virou paisagem muito empresa. Beleza? E eu acho que o fato do Google ter mudado de versão gerou essa necessidade de eu entender para que aquilo serve, e com isso a gente tem vários benefícios que as pessoas olharem para os dados para poder tomar decisão. A verdade é essa. Acho que esse foi um grande bônus, assim. E aí a gente tem, nesse caso, um grande ônus também, que foi o fato do Google Analytics ter feito uma mudança que não foi bem comunicada. Eu não sei se eles usaram o Google Translate para poder falar com o Brasil, mas tipo assim, eles implicaram que a gente ia fazer uma migração, beleza? E aí, o Gustavo tem uma analogia que é perfeita, né? Quando você muda de casa, você leva suas coisas para outra casa, né? Sim. Então você está migrando de casa, certo? Sim. Você está levando suas coisas, você está trocando a casa. Exato. Então, troca a casa pela ferramenta Google Analytics 4 versus Google Analytics Universal e troca as suas coisas, sua cama, sua cafeteira pelos dados. Isso não aconteceu. Então, quando o Google chega e fala que a gente zerou. Então, quando o Google chega e fala, olha só, a partir do dia 1º de junho, você vai ter lá a migração do Google Analytics Universal para o Google Analytics 4. Beleza? Beleza. A migração deixou todo mundo achando, não, tô tranquilo. Tô salvo, a gente vai migrar e os dados vão continuar. O histórico tá lá. O histórico tá lá, tá tudo certo. E não tá tudo certo, né? É óbvio que não tá tudo certo. Porque esses dados, e aí muitas pessoas negligenciaram isso também, de migrar e de instalar logo o GA4 de cara. E aí, tem um histórico aí de 1 ano, 2 anos, né, que começou a... Exato. Tem até mais, assim, tem até mais. O Google Analytics 4 foi anunciado em 2020 e ele postergou umas 2 vezes nesse meio tempo e ele foi migrar no passado. Então a galera teve 3 anos para poder migrar. E aí qual o ponto, né? É que a galera que deixou para migrar, que assim, não é nem a gente está falando que o Google Analytics Universo hoje ele só existe para usuários dentro do 360. E assim, só existe por existir mesmo. Só que não coleta mais dados. E do outro ponto de vista, as contas para essa galera que não pagava já vão ser excluídas. E aí esse é o countdown.
O countdown agora é de exclusão das propriedades do Google Analytics Universo. É só, vocês não vão ter mais esses dados aqui, tá? É isso. E aqueles dados que você tinha de análise do retroativo, você não vai ter mais. Então, imagina só, esse cara deixou para implementar isso agora. Como tem várias empresas que estão fazendo isso. Sim. Eu não sei se a galera que escuta aqui o podcast lida muito com situações sazonais, como Black Friday, ou... Sim. Cadê esses dados para a gente poder comparar com o do ano passado? Não tem, pô. Porque, primeiro, vocês deixaram a responsabilidade desses dados toda para o Google Analytics. Então, você nunca teve um backup dessas informações. E aí, pô, você deixou para migrar lá no final, assim, né? Você só tem uma coisa mais do que eu, né? Mais que se fuder, né? Você sempre chora, acabou. Acabou. Não tem como comparar, então, agora começou do zero, né? Não tem como comparar. Então, essa ferramenta ela veio para poder resolver um problema. Beleza? O Google Analytics 4 veio para poder resolver um problema. Quando o Google Analytics Universal foi criado, ele foi criado para solucionar um problema onde ele era unidirecional. As pessoas compravam no mesmo computador e, às vezes, múltiplas pessoas compravam pelo mesmo computador. Isso era um paradigma simples que a gente tinha para poder resolver. Preciso entender a jornada do usuário dentro desse site, mas ele vai comprar em cima do mesmo dispositivo. Então, qual foi o ponto que o Google Analytics 4 traz? É que o nosso comportamento de compra não é mais assim, né? Nosso comportamento de compra, ele é todo... Eu sou o pior usuário para comprar um produto, né? Eu sou o pior usuário. Eu sou o pior usuário, porque eu estou assistindo televisão, eu escaneio o QR Code, copio ele, abro no meu telefone, jogo para o meu iPad e finalizo 7 dias depois no desktop. Eu não compro nada em celular. Tá ligado? Então, assim, entende que lidar com esse paradigma do ponto de vista de amarrar, porque assim, a gente tem que entender o motivo das coisas, né? Então, acho que o Google é otário, né? O Google tem uma ferramenta de anúncio que é a mais utilizada do mundo, que é o Google Ads, e aí, pô, ele precisa dizer o quanto que aquela ferramenta traz de resultado. Tá aí, o motivo de existir o Google Analytics 4, ou o Google Analytics em qualquer uma das versões. É para poder comprovar os esforços de investimento em mídia para as pessoas que compram mídia dentro do Google. Ponto. Ponto, sem tirar nem pouco. Se ele perde a jornada, ele nem consegue mostrar, né? Como que ele vai saber que você viu ali, foi aqui, mas é a mesma pessoa, é aquele anúncio lá, né? E é exatamente esse ponto que o Google Analytics 4 tenta resolver. Então ele tenta, através desses identificadores multi-device, que ele chama, ele tenta identificar essa jornada do usuário. Ou você acha que o Google tem o Chrome também à toa? Sim, né? E agora sim, os cookies, agora não tem cookies também, aí ferrou tudo. Não, mas mas olha só, 70%, essa pesquisa eu posso pegar aqui, eu vou chutar aqui, que eu li ela tem uns 2 meses, mas a última vez que eu li, ela estava com 70% do público brasileiro usou Chrome, pô. Sim. Então, tipo, tu acha que o Google é otário, né? Ele foi lá e montou um navegador à toa, só porque é maneiro você navegar na internet? Não, pô, porque quando ele passa com esses anúncios sendo gerados por ele, e coletados por ele no Google Analytics, e você está usando uma ferramenta dele para poder navegar na internet, com o login do Gmail? Beleza. Não só com o login do Gmail, porque quando você abre aí o teu navegadorzinho no Chrome, você loga ele no navegador. Você não loga ele no Gmail, tipo assim, estou logado na aba do Gmail. Não, você loga no navegador. E é exatamente uma das coisas que o Google trouxe com esse paradigma de multi-device, né? Que é algo que eles chamam como Privacy Sandbox, que é como que ele vai conseguir identificar os dados first party do seu usuário, no caso do seu cliente, com o cliente dele. Porque na maioria das vezes, o seu cliente que comprou alguma coisa dentro do seu site, ou que interagiu com algum dos seus banners, esse cara é cliente do Google em algum momento. Sim. Ele acessa o YouTube, ele acessa os blogs com a rede de AdSense. Então, aí é onde ele consegue fazer esse match, capturando essas informações. Então a gente passou, lógico, junto com o consentimento do usuário, tudo isso que mudou de paradigma, a levar essas informações first party, criptografadas, para esse ambiente onde o Google consiga, opa, esse usuário aqui está dentro desse cluster aqui, ele gosta, sei lá, de design, UX, e assiste anime do Naruto, tá ligado? Então ele vai te encaixando em lugares dentro desse ambiente. Então assim, de novo, né, o Google não é otário nem um pouco mesmo, os caras estão... Não. É o maior de aplicações do mundo, e assim, eu só bato palma, porque eu acho muito maneiro como que eles construíram isso tudo. Mas, de novo, né, o paradigma que ele está tentando resolver é analisar o comportamento do usuário através de múltiplos dispositivos, sacou? É exatamente isso. Para mim, esse é um grande bônus, né? E aí, por quê? A gente ia acabar
com o Universal Analytics ficando fadado ao fracasso muito rápido, porque imagina só, você trabalha com produto, né? A galera que assiste aqui trabalha com produto. Você falou que legado é algo ruim. Imagina quanto tempo não tem uma ferramenta que tem, sei lá, 20 anos de legado? Quase 20 anos de legado. Então, o Google Analytics nas versões anteriores, ele foi virando, na minha opinião, um Frankenstein. Foi adicionando recurso, aí criava uma ferramenta separada, que era o Google, sei lá, Google Attribution, e depois o cara embutia a ferramenta. O teste AB era dentro do Google Analytics. Depois saiu, virou o Google Optimize, e aí eles vão... Loucura, pô. Quantidade de legado que a gente tem pegado nisso. Acho que, de novo, né? Não sei se vocês têm todo o contexto, mas o Google Analytics foi uma ferramenta, se eu não me engano, de 2015, que o nome dela, inclusive, era Ushing Analytics. Era uma ferramenta russa para análise do comportamento do usuário e atribuição da jornada dele, que foi comprado em 2015. Ele vai para o Google em 2015, o Google dá um tapa nela para virar o Google Classic Analytics, e depois ele vai para a versão anterior do GA4. Então, só nesse período aí, a gente tem 10 anos, 13 anos de ferramenta. E aí, legado que o deve ter é absurdo. E aí, eu acho que esse reset foi importante para isso. Primeiro, para poder levantar um nível de consciência sobre dados com as pessoas. Beleza? Segundo, porque o paradigma do usuário que comprava há 9 anos atrás não é o mesmo de agora. Não é o mesmo de agora. E se eu não me engano, é até antes, tá? Não é 2015, não. Porque em 2015 eu abri a Métricas Boys e você tinha Google Analytics. Pô, é muito antes disso. Estou viajando aqui. Deve ser muito antes disso. Mas só para você entender o nível do legado que se tem ali dentro dessa solução. Então, pô, resolver esse problema do multiple device, do usuário que interage com os sites através de muitos dispositivos, a gente tinha que fazer, irmão. A gente tinha que fazer. E aí, com o lance de fim dos cookies, com o lance, sabe, acho que o Google está com uma soluçãozinha bem amarradinha para isso. Beleza? Está bem amarrado. E aí, de novo, né, tem os ônus também com relação à análise, porque é always beta, baby, né? A ferramenta está em beta, né? Acho que eles ainda não tiraram a flag de beta, não vou saber, mas é tratada como uma ferramenta beta, e aí tem os problemas de uma ferramenta beta, né? Então, pô, muito problema de atribuição, e para poder trazer um contexto para a galera de design, não sei se a galera está tão próxima disso, mas a atribuição é quando um usuário entra dentro do site e eu consigo dizer qual é a origem dele. Esse usuário veio do Google, esse usuário veio do anúncio do Instagram, esse cara veio do TikTok. De onde que esse cara veio? É isso que amarra essa atribuição, né? Aquela sessão, que é aquele acesso, aquela visita daquele usuário, veio de tal lugar. Então, isso ainda tem muito problema, porque tem muitos dados que são coletados que o Google não consegue dizer o que aconteceu ainda, não está claro, não está transparente sobre a maneira com que ele está coletando esses dados. Mas, de graça, né? Até injeção na testa. Né? Tu está usando de graça a ferramenta e aí tu vai reclamar agora porque tem, sei lá, uma porcentagem dos dados que estão como Not 7. Se ele escondesse aquela porra daqueles dados, tu ia tomar como verdade e foda-se, né? Do mesmo jeito. Então, ele estar ali ou não estar ali não tem nenhum problema, né? Mas tem um problema de acordo com o volume, mas não é algo que você quer resolver o problema, tá numa ferramenta que você vai ter. Há uma alternativa, né? Ela tem uma alternativa. Acho que como grande ônus para a parte de utilização mesmo, acho que é esse. Muito Not 7 ainda, muito erro de problema mesmo. Pô, vou bater os dados no relatório e aí, porra, eu bato a mesma métrica que está num relatório, eu boto no outro relatório e ela dá valores diferentes, só que eu estou falando sobre o mesmo período, sobre o mesmo dado específico. Acho que, de novo, são pequenos esses casos, mas são problemas ainda assim, sabe? O problema do Not 7 é bem maior, mas ainda assim são problemas, né? Tem que ser resolvido. Mas, de novo, eu acredito muito que eles vão resolver, que eles têm o backlog deles lá, entender que, pô, o Google Analytics também é um produto, tá? Ele tem backlog, ele tem tudo, eles Exato. Lá, já melhora, pô. Já melhora. Exato. E até parece, a gente falou de legados, né? Você deixando o legado, o que a gente pode supor, ou pelo menos chutar aqui, é que é provável que ele evolua mais rápido, né? Porque ele deixou de ter um legado. Porque agora foi algo criado do zero, né? Exato. Preparado para uma tecnologia de hoje, do momento que a gente está vivendo. Então, ele provavelmente vai mais dentro rápido. Dentro do ecossistema que está todo feito em cima do Google. Então, pô, você acha que ele não está ali naquela camadinha ali do Chrome, sabe? Fazendo essa atribuição estar mais aprimorada? Sacou? Tipo, faz parte. Os dados do seu cliente, eles são seus quando ele está comprando, mas eles são do Google quando ele está logado no Chrome. Sacou? Tudo é dado first party, sabe?
para poder conseguir dados first party, são os dados do nosso cliente usando o nosso site. Então, quando eu compro lá e bate no site seu, Heller, que eu sou o Luciano, que mora no Rio de Janeiro, eu te dei essas informações. São dados first party, o usuário que te deu. Então, o Google tem os dados first party dele a partir do momento que eu logo no navegador, né? E aí eu sou o usuário do Google nesse momento. Então, o que ele vai fazer dentro desse ambiente, que é essa zona que está entre o Chrome e você aqui dentro do site, essa zona no meio é o que eles chamam de Privacy Sandbox, né? Que é onde ele vai gerar essas informações para poder, opa, esse cara aqui gosta disso. E aí, quando você acessa o YouTube, ele vai te mostrar um anúncio relacionado baseado nesse comportamento. Os caras são bons, viu? Os caras são. Olha aí. Você acha que eles estão aí esse tempo todo, pô? Tá. Muito bem. A gente falou dessa tecnologia, dessa ferramenta poderosa. E me conta uma coisa: a IA tá aparecendo para dados, tá ali, como que, porque assim, para design, nossa senhora, só se fala da IA, não, IA, e vamos gerar imagem de IA, e texto com IA, e não sei o que com IA. Mas como é que tá a inteligência artificial, a inteligência artificial generativa para a parte de métricas e dados? Cara, o próprio Google tem o próprio Google Analytics tem, não IA generativa propriamente dita, mas utiliza muito machine learning, né? Então a inteligência artificial dentro do Google Analytics está presente dentro desses aspectos, assim. Então, tem umas análises de dados preditivos dentro do Google Analytics que são feitas em cima disso, sabe? Eu aqui vejo e vendo o mercado, inclusive a gente gravou um podcast esses dias que era exatamente sobre isso, é o uso da IA para dados. Então, a gente trouxe o cara do iFood e trouxe uma outra menina também para poder falar sobre o assunto, que trabalha em Portugal, e aí a gente trocou uma ideia falando sobre isso. Cara, nesses ambientes a gente está em Big Tech, esses caras estão usando IA muito mais tempo do que você imagina. Pô. Então, o cara vai usar IA quando ele pega os dados do comportamento do usuário e tenta fazer alguma análise preditiva para poder saber quantas sessões a gente teria, ou quantos banners aquele cara teria. Então, quem está nesse nível, sabe, mais supra-sumo, já está usando IA há muito tempo. A galera que está aqui, réis mortais, o cara vai extrair um CSV, vai jogar dentro do ChatGPT. Tem, lógico, soluções muito robustas, mas eu acho que está no nível de consciência das pessoas que estão muito acima, porque o Google Analytics já traz muita informação baseada em soluções de inteligência artificial no geral. Então você consome sem nem saber que está consumindo aquilo. Mas eu acho que é algo que ainda tem muito para evoluir, assim, de verdade, porque tem coisas, tem ferramentinhas, sabe? Eu quero usar o Google Analytics, mas eu quero usar o Google BigQuery para isso. Aí criaram uma ferramenta dentro da OpenAI que você consegue montar lá uma query SQL dentro do Google Analytics num formulário. O cara usa IA para isso. Sacou? Você tem as integrações dentro desses pipelines de dados em ferramentas mais robustas, como Databricks, nossas ferramentas Spark, e aí, né, de novo, também está usando muito IA lá dentro. Eu gosto de falar da galera, o brasileiro médio, né? É o cara que está aqui trabalhando e a empresa dele às vezes nem tem grana para poder custear uma infraestrutura dessa. Aí eu acho que esse cara acaba consumindo a IA para dados muito pensado em, né, o que a ferramenta me cospe ali. Se for baseado em dados, tá bom. Se não for, tá tudo bem também. A galera não está nesse nível de consciência ainda para fazer análise preditiva de informação na mão. Olha. A gente até... E a gente tem um podcast que é desde, sei lá, 2015. A gente nunca entrevistou ou trocou uma ideia com alguém falando sobre um determinado assunto de IA, onde, foi um cara que, tipo assim, sei lá, trabalha no e-commerce pequeno ou trabalha numa startup que acabou de ser lançada e o cara tá falando sobre IA no nível de análise de dados. Não tá. É só Big Camp. A gente conversou com o Itaú. O Itaú usa IA, pô. Certeza. Eles citam o case de IA deles. O iFood usa IA, sacou? Mas, né? Você tem o cara que tá aqui, é novo, tá ligado? Eu brinco assim, tem aquela meia dúzia aqui, e nós, né? Tipo, meia dúzia de empresa que tem bala para fazer um investimento desse, e o resto da sociedade que tá ali se virando como pode, digamos assim. E tem espaço para as duas. Lógico, daqui a pouco vão começar a surgir ferramentas que vão baratear isso, para poder estar mais próximo das pessoas. O próprio Google, o Google Analytics ainda não falou nada sobre a utilização da IA do Google dentro do Google Analytics. A gente não sabe, pode ser que tenha algumas viradas relacionadas a isso dentro do próprio Google Analytics, porque é fácil, né, dele plugar ele ali dentro, né? O próprio Google tem uma área de insights que é baseada em inteligência artificial já.
Sim, exato. Mas eu vejo que a IA ela entra muito nessa camada, e talvez aí que vai impactar, nessa, eu vou dizer, tradução do complexo para o simples, né? Então, Sim. essa coisa, tipo, eu vou pegar esses dados e análises, porque hoje meio que a gente olha e analisa, e há um trabalho humano de traduzir, e talvez a IA, quando chegar ali, vai falar, olha, eu consigo criar uma data visualization, uma visualização de dados mais amigável para minha avó, né? Para a avó, como eu falo para as vós aí do Brasil, por exemplo, mas eu acho fantástico. Muito bem. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. Vai chegar, vai chegar. Que bom, que bom, que bom. E aí, falando sobre, a gente falou muito de design, de métricas e tal, vou pegar um pouco agora da parte de negócio, você que é um empreendedor, você tem 2 empresas, na verdade, não sei se você tem essa, você tem eu lembro calma que eu vi no Trombone? Não, Trombone foi uma empresa que eu fiz há um tempo atrás, ela não está mais lá ainda não está viva ainda, mas a gente aqui dentro da Métricas Boys, a gente tem mais de uma empresa, né? Então a gente tem a parte de educação, a gente trata como uma empresa à parte da parte de consultoria, por exemplo. Essas 2 empresas. Muito bem, eu vou pegar a sua experiência como um empreendedor, vou te colocar como investidor agora. Que argumentos você acha que seriam matadores, ou o que eu diria, se eu chegasse agora e falasse, Luciano, eu vou abrir uma empresa minha aqui e tal, vou te apresentar meu pitch de negócios. Que argumentos faria você investir numa empresa nova, num negócio novo? O que você acha que você ouviria, ou que dados que eu mostraria, ou que argumentos que eu teria, que você fala, cara, se fosse por esse lado, eu acho que eu abriria a minha carteira pessoal agora para botar a grana. Vai lá. Em quanto tempo tu vai devolver o meu dinheiro, tá ligado? Qual me dá dados isso daí. Não, eu quero payback, mano. Em quanto tempo tu devolve o dinheiro e com quanto de rentabilidade? Com quanto de rentabilidade? Lógico, né? Você vai trazer informação de mercado para eu ter uma noção de qual o tamanho de escala que a gente tem. A gente está falando de algo que é para 100 milhões de pessoas, mas a gente está falando para um nicho que é de 1 milhão de pessoas. Tudo isso vai trazer algumas informações. Você já rentabilizou com essa startup? Quanto que você já trouxe de receita? Quantos usuários você tem? Sacou? Para eu poder entender um pouco do tamanho e da escala que você tem ali dentro. E aí, por fim, quanto tempo você vai devolver meu dinheiro? Sim, tem que ser. Né? Quanto que eu vou ganhar, né? Tempo. Não, o tempo que você vai devolver meu dinheiro está implícito que eu vou ganhar, pô. Exato, muito bem, muito bem. Muito bom, excelente. Já diria que o Galvão Bueno não tem gol no futebol, né? Não, imagina, a gente acabou de falar do Google, a gente vai perder, tem que ver. Menor escala, talvez, porque o Google está lá nos bilhões, mas muito bem. Excelente. E aí, falando agora um pouco sobre sucesso, sobre ganhos e tudo mais, o que faz você sentir que o seu trabalho foi um sucesso? Que métricas ou dados, por assim dizer, que talvez ali quando você olha, quando você entende, você fala, cara, tô indo bem, esse trabalho tá indo bacana, o que faz você sentir que seu trabalho foi um sucesso ou perceber isso? Cara, não só, eu não vou pegar a parte financeira não, tá? Porque acho que esses últimos anos, onde a gente colocou mais a cara, eu principalmente, né? Porque assim, se você for ver na internet, tem o Gustavo, meu sócio, em tudo quanto é canto. Mas eu, como profissional de tecnologia, eu sou muito resistente a esse tipo de aparição, assim, não, vou ter que gravar, fazer a parada e tal, não quero, não sei o que, aí tem que gravar história, não quero. Mas acho que quando a gente começou a fazer isso com um pouquinho mais de força, acho que o feedback dos alunos, sabe, e o feedback das pessoas que trabalham com a gente, e falar, caralho, cara, eu tava perdido, sabe? Porque acho que vocês trouxeram uma visão completamente nova de raciocínio para eu poder utilizar no meu dia de trabalho. Então, acho que esse feedback e essa proximidade com os alunos que a gente tem, ele é muito satisfatório. Para mim, é grande parte do nosso sucesso, assim. Porque chegar e trocar uma ideia com, cara, tem uns caras que aparecem às vezes para trocar ideia com a gente, sei lá, no E-Commerce Brasil da vida, que é um evento que acontece em São Paulo, os caras vêm do Acre, irmão. O cara me conhece do Acre, irmão. Tá ligado? A gente estava fazendo o Analytics Summit ano passado e as pessoas mandando foto para mim no Instagram que elas estavam assistindo e elas juntaram um grupo de 10 amigos, eles estavam discutindo os temas da palestra, sabe? É justamente conseguir fazer algo que a gente plantou lá atrás. Porque a gente tinha algo muito claro no momento que a gente criou a Métricas Boys, é que, cara, o processo de evangelização das pessoas sobre dados vai ser algo difícil e complexo. A galera não está acostumada a utilizar dados aqui no Brasil e, principalmente, tem muito IPO, né? Os stakeholders normalmente tomam decisões baseadas em achismo. Então, acho que a gente vê que, de pouquinho em pouquinho, a gente está mudando isso. Isso, para mim, faz grande parte do sucesso que a gente tem até hoje, assim. E aí a gente só tem esse contato com os nossos alunos, com os nossos clientes. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente tem, né? De tratar isso como uma missão mesmo, sabe? Então,
Eu não quero, tipo, que a galera... Eu não quero desincentivar a criatividade, né? Mas a criatividade pode ser de alguma forma analítica, né? Onde a gente vai minimizar os riscos para poder construir coisas melhores. Então, acho que, para mim, esse é o grande ponto de vista de sucesso que eu tenho aqui hoje, com o feedback que a galera me dá, assim, pelo menos. Pode ser igual mãe, né? Fala que tu é bonito, estão me mentindo pra mim. Não, acho que, olha que cliente, alunos, eu sei que são alunos e tal, mas sabe que, para ser sincero, dizem que não sei se é verdade, eu não sei de onde eu ouvi, tá? Mas dizem que é 10 vezes mais fácil uma pessoa falar para criticar ou para reclamar de um serviço ruim do que a pessoa falar que é bom. Então, se tem muita gente falando que tá bom, que é bom mesmo, né? Porque não. falar Então mal tá bom. Tô tranquilo, então. Que legal, o poder de impactar o mundo, muito bom. E que pessoas ou que comportamentos inspiram você? O que te inspira, ou coisas que você fala, pô, isso, ou te inspirou aí, que você se lembra aí de uma vez mais recente, mas que pessoas, atitudes ou comportamentos inspiram você? Cara, eu não sou muito uma pessoa de ter referências muito ligadas à área de dados, vou ser bem sincero. Eu acompanho muito, tipo, alguns empreendedores que não são tão mainstreams assim. Vou falar primeiro um mainstream, que eu gosto muito do trabalho que o Emicida faz na Laboratório Fantasma. Não conheço, nunca vi na minha vida o cara, mas eu acho que o processo de construção da Laboratório Fantasma é algo do caralho, e ele conseguiu, com certeza, ter êxito ali e sucesso durante esse processo. E aí, cara, eu gosto muito dessas revoluções mais undergrounds, assim. Então, eu gosto muito, por exemplo, do que os caras estão fazendo como empreendedores, no duelo nacional de MCs, meu irmão. Que o cara conseguiu meter uma Red Bull patrocinando, sabe? Acho que tem empreendedorismo nisso e isso me inspira muito. Porque, na verdade, quando esse cara consegue fazer num ambiente totalmente hostil, pô, o que sou eu dentro do meu privilégio aqui do meu computador realizar alguma coisa, sacou? Então acho que eu me inspiro muito em cima dessas paradas da rua mesmo, sacou? Então, pô, acho que eu fico muito feliz quando eu vejo, pô, tem uma marca de roupa de um brother nosso que é totalmente rua, tá ligado? Totalmente rua. Totalmente rua, eu quero dizer assim, é algo que foi criado por alguém que não tava, sabe, pegou, sei lá, 100 mil com o pai, tá ligado? Não, o cara criou um produto bonito, um produto foda, sabe? Acho que tem algumas marcas que me inspiram bastante, e aí, pô, acho que são essas, assim, onde eu fico sempre de olho. Pô, eu gosto muito do trabalho de storytelling que a Nike faz ao longo desses anos, sabe? Então, pô, inclusive uma dicaça aí do livro da Marca da Vitória lá, porque foi um livro que é sensacional para você poder entender todo o contexto de como a Nike é a Nike até hoje. Sabe? Então, acho que são pequenas coisas. E, pô, acho que, para finalizar, eu gosto muito da história do Howard Schultz, que é o dono do Starbucks, que também é do caralho, assim, e tem um livro, Dedique-se de Coração, que é foda. E aí é muito maneiro você se inspirar em cima de como o cara está contando o processo dele criar a empresa dele. Independente da empresa, sabe? Acho que tem sempre um aprendizado para poder extrair, principalmente das que faliram, tá? Porque você pode aprender e replicar essa empresa. Exato. A gente tem muita lição. E quanto fracasso aparece na vida antes do sucesso, né? Exatamente, cara. Esse é o ponto principal. Pouquíssimos empreendedores tiveram a primeira ideia e, pô, sabe? Tiveram êxito. No final das contas, a galera tá ali trabalhando. É semente, tem que plantar, pô. E o cara planta uma porrada de coisa para uma ideia, sabe, dar fruto, assim. Então, acho que é isso. Acho que é um pouco disso, né? Eu sou viciado mais na parte das marcas em si do que em pessoas, por assim dizer. Mas das pessoas que eu gosto dessa daí que eu falei. Muito bom, excelente. Farei agora as 4 próximas perguntas que eu vou te fazer são perguntas que você pode escolher. Você vai falar de campo pessoal, profissional, fica a seu critério, tá? Mas a minha primeira pergunta dessas 4 últimas, digamos assim, me diz uma coisa que você ama muito. Eu? Eu gosto muito dos meus filhos, pô. Tô maluco, amo meus filhos, minha esposa, minha família, eu gosto muito. Muito bom. Agora me diz uma coisa que você não gosta. Que eu não gosto? É foda, porque eu não gosto eu fico meio viciado em não querer, em usar dados para tudo. Então, quando eu tô num cenário onde a gente vai partir do princípio, a gente vai achar primeiro, antes de, sabe, vamos olhar primeiro, antes da gente discutir se isso aqui é viável, isso já me irrita. Muito bem, muito bem. Muito bom. Me diz uma coisa que você tem medo. Medo? Medo. Medo? Me morrer, sei lá. Não sei. Depois que tu vira pai, você não fica pensando, eu tenho medo dos meus filhos se fuderem, assim. Eu tenho muito medo disso. Muito bom, muito bom. E me diz uma coisa que você não tem medo. Não tem medo? De tecnologia. Tem muita gente que tem medo, eu não tenho nenhum. Excelente. Maravilha. Luciana, essa foi minha última pergunta. Agora, aquele momento que eu vou abrir para você
falar o que você quiser, enfim, gravar a última mensagem, mandar o recado, recuperar alguma coisa que a gente não tenha falado, enfim, mas eu quero dar esses minutos aí, quanto que você quiser e precisar, para você falar o que está no seu coração, na sua mente aí, um conselho para quem está ouvindo, um oi, um salve a gente, AI, não sei, mas fique à vontade para falar o que você quiser. Não, cara, acho que é agradecer o convite, acho que eu curto muito esse tipo de iniciativa, sabe? Eu acho que a gente só vai chegar num cenário melhor para tudo se a gente sentar para poder trocar uma ideia. Então, pô, nunca imaginei que eu iria te conhecer na minha vida, a gente sentou aqui, trocou um papo de, mais de uma hora falando sobre dados, e acho que é isso que é o do caralho, são iniciativas como essa sua que vai fazer a gente chegar em algum lugar. Então, eu me sinto muito representado, entre aspas, por essas pessoas de outros nichos que acabam sendo incentivadas a gerar conteúdo e, quando o cara pensa em dados, lembra da gente, eu acho que isso é do caralho, assim. Então, muito obrigado pelo convite e, a galera que tá assistindo essa porra aí, dá valor, tá? Porque a gente tá aqui, o cara tá aqui, ó, se fudendo, 8 horas da noite, quarta-feira, gerando conteúdo pra vocês. Vai editar, fazer. Exatamente. Você sabe mais, né? Fazer é compartilhar essa porra desse conteúdo aí com teu chefe. Eu costumo fazer uma parada que tem duas coisas que eu faço lá no podcast, que é a Alexa Injection. Então, eu falo um comando para a Alexa do cara que tá escutando o podcast na caixinha de som, sacou? Então eu falo tipo assim, Alexa, agenda, e aí eu falo o comando para poder criar um alerta pro dia que sai teu podcast. É uma parada maneira, você vai fazer depois. E uma outra coisa é, cara, vocês têm que dar a porra das 5 estrelas. Então, às vezes, a gente tira aqui, combinar uma parada com um cara, sacou? Uhum. Então, você vai escutar isso aqui dentro do trabalho, no presencial, e no momento que eu falar assim, 1, 2, 3 e já, você vai tirar o fone pra, tipo assim, alguém escutar uma mensagem muito impactante. Então, eu vou fazer isso agora com os seus ouvintes, beleza? Vai lá. Então tá. 1, 2, 3 e já. Porra, designer que não utiliza dados para poder criar seus layouts ou seus produtos, isso é idiota. E aí, agora tu pode botar o fone de agora olha aí, gente, coloca no volume mais alto. Exatamente. Não, obrigado pelo convite, de verdade, fico muito feliz. Luciano, eu que tenho que agradecer aqui, vou agradecer também, agradecemos os dois aqui, já agradecendo no começo, vou agradecer agora. Eu fiquei muito feliz, foi uma grata surpresa. Falei, vou mandar uma mensagem aqui, imagina, o cara nem vai me responder, tem 1 milhão de compromissos ali, não, imagina quem sou eu na fila do pão, e imagina, tive uma grata surpresa, uma gentileza sua de ceder também pra gente, pra mim, pra quem tá vendo a gente, esse tempão aí, quase 1h30 de conversa ali, então muito, muito, muito obrigado pela sua participação. E agora só direcionando aí para quem está assistindo a gente em qualquer momento, a qualquer lugar, enfim, não sei quando, obrigado também por ter acompanhado a nossa conversa até aqui, até agora, muitos aprendizados, muita coisa legal, é que a gente tem falado muito de colidir conhecimentos e disciplinas diferentes, então métricas, dados, design, engenharia, negócios, enfim, o que quer que seja, para a gente produzir soluções melhores, mais responsáveis e com mais consciência. Então, muito obrigado a todo mundo que acompanhou a gente e a gente se vê num próximo vídeo. Até mais!